possamos sair daqui convertidos. E aqueles que vierem a assistir, convertidos. Meu propósito é que você entenda a dinâmica da conversão. 1 João 4, nós vamos ler o capítulo todo aí, depois os irmãos mantenham aberto para que a gente possa acompanhar, né? Amém? Vamos ler responsivamente? 1 João 4, do capítulo 4, versículo 1 até o 21. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. O amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Vamos fazer uma oração? Tiago Ronaldo, ora para nós, por favor. Deus, obrigado, Deus, por mais uma vez estar na tua casa. E queremos te pedir, Deus, sua paz no nosso coração nessa
do pastor para trazer aquela palavra de edificação, encorajamento para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Convertidos ou convencidos? Você se lembra do dia da sua conversão? É uma pergunta particular, cada um na sua mente, né? Nem todos lembramos, é lógico, né? A conversão é um processo até o dia que a pessoa aceita Jesus, recebe Jesus como Salvador e Senhor. Alguns, o processo às vezes é mais perceptível, outros nem tanto. Eu lembro da minha conversão, dia, hora, data, eu lembro tudo, lembro os detalhes, lembro, até o vento eu lembro, né? Foi no domingo de carnaval de 1990, 3 horas da tarde, né? 25 de fevereiro de 1990, 3 horas da tarde. Mas a maioria não é assim. Também não foi uma coisa dramática, só para falar para os irmãos. Meu pai era cristão, então já tinha algum conhecimento. E nós tínhamos ido para a praia do Morro para pular carnaval. Passamos a noite inteira pulando carnaval. 6 horas da manhã nós fomos para casa para dormir. Dormimos até meio-dia. Aí nós combinamos de almoçar 3 horas da tarde. Por isso que eu sei o horário. Aí 3 horas da tarde, comendo arroz e peixe na praia, olhando para o céu, o vento na sombra. Assim, Deus existe. Na hora eu não entendi o que aconteceu. Até hoje eu não sei explicar o que aconteceu, mas eu sei que aconteceu alguma coisa. Naquela noite eu não fui mais para o carnaval. E nunca mais, né? Graças a Deus. Mas nem todos. A pessoa que nasce, por exemplo, numa família crente, às vezes você não consegue definir qual foi o dia que você converteu. Alguns sim, alguns não. Mas a questão é que eu quero falar nessa noite que tem alguns princípios, algumas características que nos apontam, que nos mostram, que nos revelam se eu sou ou não convertido. Provavelmente a maioria de nós não sabe o dia, a hora, a forma. Eu sei, graças a Deus, mas a maioria não. Mas eu quero que a gente pense sobre isso, irmãos. Quando nós olhamos ao redor de nós, como os crentes e cristãos estão vivendo, às vezes ficam, como um pastor pensa, será que é crente? Será que não é? Está ficando difícil separar o joio do trigo. Quer ver? Olha algumas características que estão bem perceptíveis na nossa geração. A nossa geração é uma geração que desaprendeu a orar e aprendeu a dar ordens para Deus. Uma geração que sacrifica pouco para Jesus, porque Jesus vale pouco para eles. Uma geração que a opinião própria vale mais do que o que diz na palavra de Deus. Uma geração que relativiza o pecado. O pecado deixou de ser pecado. Uma geração de fãs de Jesus e não de discípulo dele. Quando eu converti, a gente tinha vergonha de andar com Bíblia, a gente tinha vergonha de usar roupa de crente, porque a gente sabia que a gente ia se colocar de lado. Hoje virou moda usar coisas de crente. Hoje virou moda. Então, quando a gente olha ao redor de nós, nós percebemos, eu estou falando dos cristãos, estou falando dos crentes, que a nossa geração é uma geração conduzida pelos valores da terra e totalmente esquecido dos valores do céu. Nós nos apegamos demais às coisas deste mundo e valorizamos pouco as coisas espirituais, eternas. Então, irmãos, aí chega o nosso ponto. Será que é convertido ou é apenas convencido? Será que a pessoa é de Jesus mesmo? Ou ela apenas gosta de andar como se fosse de Jesus? E é isso que eu queria falar para nós aqui hoje, para que você possa fazer um check-up espiritual na sua vida.
e ter uma convicção do seu real estado espiritual. Teve um fato que aconteceu com um pastor chamado Charles Spurgeon, na Inglaterra. Certa vez ele estava andando na rua e aí encontrou com um bêbado. E aí o bêbado o gritou, ele aproximou e começou a conversar com o bêbado. Aí o bêbado falou assim: ô pastor, o senhor não está me reconhecendo não? Eu disse, sinceramente não. Eu disse, ô pastor, sou um dos seus convertidos. Aí o pastor disse, tinha que ser meu mesmo, porque se fosse de Jesus, você não estaria desse jeito. Irmãos, convertidos ou convencidos? Essa é a nossa questão nessa mensagem de hoje, né? O apóstolo João tinha essa preocupação. A carta de João, do começo ao fim, é tentando mostrar quem é filho de Deus e quem não é, quem é convertido e quem é apenas convencido, quem está no caminho para o céu e quem não está. Essa carta de João, o tempo todo ele fala de Jesus como nosso advogado, fala da confissão do pecado, e nesse capítulo aqui especificamente, irmãos, tem algumas dicas muito boas para que a gente possa ter uma certeza da nossa salvação. A minha oração é que você saia daqui convencido de que você é convertido, não apenas um convencido. Ok? Então eu quero que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta, por favor. Nós vamos caminhar nesse texto aí. Algumas características de um convertido de Jesus. A primeira já está logo aí no versículo 1. Vamos ler numa só voz, por favor? Versículo 1, vamos ler. 1 João 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Irmãos, primeira característica de um convertido: não dar crédito a qualquer profeta, não ficar ouvindo qualquer coisa de qualquer pessoa. E muitas pessoas às vezes vêm até nós como se fosse pessoa de Deus, boca de Deus, falando coisas de Deus, mas será que é de Deus? O convertido, ele tem esse discernimento, ele precisa ter esse discernimento. Irmãos, nos nossos dias tem tanta gente falando tanta coisa, tem muita coisa boa. Nós estamos ouvindo os áudios do Perspectivas Brasil, é coisa assim do céu, mas tem muita coisa ruim, irmãos. Tem muito falso profeta, tem muito profeta de Baal, tem muita gente falando muita coisa que não tem nada a ver, e às vezes a pessoa descuidada, sem discernimento, acaba seguindo vozes que não nos levam para perto de Deus. Então essa é a primeira prova que você vai fazer: não dar crédito a falsos profetas. As seitas têm se multiplicado, as vozes têm se multiplicado, muitas pessoas têm falado, pessoas falando da Bíblia, pessoas falando que é a boca de Deus, mas será que é? O convertido, ele precisa aprender a separar e não seguir qualquer vento de doutrina. Não ouça qualquer um. Eu falo mais, até o seu pastor, o que ele falar, mas será que isso é de Deus mesmo? Paulo fala assim: ainda que veio um anjo do céu e vos anuncie outro evangelho, seja amaldiçoado, não é de Deus. Em Deuteronômio 13, de 1 a 4, lá fala, vou citar o texto, fala assim: ó, se aparecer um profeta e falar alguma coisa, e isso que for falado se cumprir, olha só,
um profeta falando que é de Deus, falar alguma coisa e isso se cumprir, e te convidar para te afastar de Deus, não seguirás, é falso profeta, vai ser apedrejado. Irmãos, olha só, ele falou algo de Deus e o que ele falou se cumpriu. Parece que é de Deus, mas se ele te chamar para se afastar de Deus, não o seguirás. Então, irmãos, a dica é essa: o que você está ouvindo te aproxima de Deus e da casa de Deus, ou te afasta de Deus e das pessoas de Deus? Não deis crédito aos falsos profetas, ok? Essa é a primeira prova que nós vamos fazer. Tem muita gente falando muita coisa, mas cuidado para não seguir vozes que vão te afastar de Deus, da casa de Deus, do povo de Deus. Se você está seguindo essas vozes, está se afastando, isso não é de Deus, é falso profeta. Mas tem mais, no versículo 2, versículo 3, tem uma coisa aqui muito importante, talvez um dos mais importantes que nós vamos falar nesse texto aqui. Me ajuda aí, eu vou ler o versículo 2, vocês leem o 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, ele é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Amém. Irmãos, primeiro é não dar crédito, não ouvir falso profeta. Quem é o falso profeta? Aquele que te afasta de Deus, da casa de Deus, do povo de Deus. Segundo, confessar Jesus. Está aqui no texto. Nisso reconheceis o Espírito de Deus, tendo todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio. Mas não apenas confessar da boca para fora. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas falando coisas sobre Deus, muitas seitas falando coisas sobre Deus. E aí uma das frases que eles mais gostam é: Deus é um só. Todos nós somos filhos de Deus. Não é verdade. A Bíblia fala que aqueles que creem em Jesus receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, não basta confessar com a boca, você tem que crer no coração e confessar com a boca. Lembra Romanos 10, versículo 9 e 10? Porque com a boca você confessa o que você crê no coração. Então, se você não tem coragem de confessar Jesus, você não é convertido. E você confessa da boca para fora, mas o coração está longe de Jesus, não é convertido. Percebeu? Então nós temos que fazer essa separação. É muito fácil, irmãos, falar que ama a Deus, que gosta de Deus, Deus é o só, mas e o seu coração? Como está o seu coração? Eu lembro de um pastor amigo meu, um dia estava falando que eles foram fazer evangelismo no carnaval em Ouro Preto. E aí ele chegou perto de uma moça falando de Jesus. Aí falou: você gostaria de receber Jesus no seu coração? Eu disse: gosto, quero sim. Já é a quinta vez que eu recebo Jesus hoje. Aí disse: o quê? Já recebi Jesus hoje 5 vezes. E ela orou e saiu pulando o carnaval. Não basta ser da boca para fora. Como está o seu coração? O seu coração está mais inclinado para as coisas de Deus ou está longe das coisas de Deus? Mas vamos caminhar mais. Esse aqui, irmãos, é muito importante também. Primeiro, não dá crédito a falsos profetas. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você segue. Segundo, confessar Jesus com a boca e com o coração. Porque a boca fala do que está cheio do coração.
Não pode ser como os fariseus, apenas de palavras. No versículo 4 até o versículo 6, aí o apóstolo João coloca uma coisa muito interessante para nós aí. Me ajuda aí, vamos reler esse texto. Depois nós vamos dar um salto aqui, mas esse início aqui é muito importante. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Amém. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Podem ler. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Irmãos, outra característica muito importante para os nossos dias: o convertido não ama as coisas deste mundo. Infelizmente, a nossa geração é muito apegada às coisas deste mundo e desligada das coisas espirituais. Às vezes eu fico vendo estatísticas. Você ora todo dia, você lê a Bíblia todo dia. Irmãos, dá medo. E às vezes até entre pastores. O negócio está sério. O nosso coração, da nossa geração, está cheia das coisas deste mundo. O que é o mundo? O mundo é esse sistema de valores. Algumas coisas não são pecado em si, mas se te afasta de Deus, ou se te afasta da igreja de Deus, ou se te afasta do povo de Deus, então você está envolvendo com o mundo. O mundo é um sistema de valores que nos joga contra Deus, nos leva a afastar das coisas de Deus. Então, uma característica do convertido é que ele não ama, ele não se apega às coisas deste mundo. Eu quero ler lá em João 17, porque é muito importante a gente entender isso. João 17, eu quero ler ali os versículos aqui, irmãos. Olha como ele coloca no Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Irmãos, não há amizade do crente com o mundo. O mundo é inimigo do povo de Deus. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Não dá para amar o mundo, ser amigo do mundo, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 15: não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, nós vivemos neste mundo, mas nós não somos do mundo, não temos comunhão com o mundo, não temos relacionamento com o mundo. O mundo é hostil, é inimigo, o mundo joga contra Deus. Nós não podemos achar que é normal, nós não podemos nos acostumar com as coisas deste mundo, irmãos. Não dá para ser amigo do mundo. Esse sistema de valores, me perdoa, mas é pornografia, é violência, é inimizade. Isso vai entrando na nossa mente, no nosso coração e nos afasta de Deus, nos afasta da igreja, nos afasta do povo de Deus, nos afasta da família de Deus. Não há amizade com o mundo. Não pode, não tem como ser amigo do mundo. Vamos caminhar aqui mais. Volta lá, 1 João 4, versículo 12 até o versículo 16 agora. E vai falar outra questão interessante aí. Eu vou ler o 12 e o 13 aqui. Podem ler o 13, eu vou ler o 12 depois. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Pode ler. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Vamos ler o 15 juntos? Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece
permanece nele e ele em Deus. Irmãos, outra prova aqui, ó. Se você é convertido, apenas um convencido. Quem é de Deus permanece em Deus, nas coisas de Deus, e Deus permanece nele. Entende? Na teologia presbiteriana a gente chama isso de perseverança dos santos. Significa, aquele que um dia recebeu Jesus no coração como Salvador e Senhor, Deus vai perseverar na vida dessa pessoa o tempo todo, né, como diz em Filipenses 2,12, realizando tanto querer quanto efetuar, de tal maneira que essa pessoa, querendo ou não querendo, aos trancos e barrancos, um dia vai chegar no céu. Amém? Lembra do filho pródigo? O filho pródigo é uma grande ilustração desse ponto. O filho pródigo deixou a sua casa, sua família, foi para uma terra distante, mas Deus nunca se afastou dele. Deus continuou perseverando através da vida dele. Deus enviou o Espírito, trouxe um convencimento, trouxe um arrependimento, trouxe uma conversão. Ele caiu em si e voltou para a casa do Pai. Quem é de Deus, irmãos, não está livre do pecado, não está livre da tentação, não está livre da sedução da terra distante. Quem é de Deus passa pelas mesmas lutas e provações de todo mundo, mas tem um detalhe: ele não vai ficar lá, ele vai voltar. Amém? Ele vai voltar. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Quem é de Deus não está livre da queda, não está livre da tentação, da sedução. Mas tem detalhe: ele não tem prazer nessas coisas, ele não fica nessas coisas, ele não se entrega a essas coisas. Um dia ele vai voltar, porque a divina semente está nele. Vamos mais um aí? 1 João 4, versículo 17 e 18, me ajuda aí. É o penúltimo, depois o último, e a gente encerra. Versículo 17, eu vou ler. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amém. Irmãos, penúltimo ponto aqui, ó. O convertido, ele cresce espiritualmente. Amém? Então, o convencido, ele vai ficar naquela lenga-lenga a vida toda. O convertido, ele vai desenvolver espiritualmente. Quando usa a palavra aqui, olha, aperfeiçoado, quando fala aí, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. E depois repete de novo, no finalzinho desse 18: logo aquele que teme não é aperfeiçoado. Quando fala de aperfeiçoar, está se referindo a crescimento espiritual, amadurecimento. O convertido, ele não fica parado na vida espiritual, ele cresce espiritualmente, ele melhora a cada dia. Tipo assim, o Ronaldo 4.8 tem que melhorar para 4.9, tem que melhorar para 5.0, entendeu? O Ronaldo 5.0 tem que ser melhor do que o 4.9. Não pode ser a mesma coisa. Nós não podemos nos conformar nem acomodar na nossa vida espiritual. Nós não podemos achar que é normal viver a vida espiritual parada.
o velho homem vai perdendo a sua força. Pecados que a gente cometia antigamente vai perdendo a sua força. Então, o convertido, ele cresce espiritualmente. Algumas coisas que não agradavam a Deus, com o tempo ele vai largando, vai parando de fazer. E algumas coisas que agradam a Deus, com o tempo ele vai crescendo, amadurecendo, desenvolvendo, aproximando de Deus, do povo de Deus. Entende? Na teologia a gente chama isso de santificação progressiva. Aquele que é de Deus, ele cresce espiritualmente. Alguns crescem mais rápido, alguns crescem mais devagar, mas não existe convertido que não cresça espiritualmente. Pastor, por que alguns crescem mais rápido e outros crescem mais devagar? É igual uma planta, depende do adubo. Se você rega a planta, aduba a planta, cuida da planta, ela vai crescer. Ok? Então, na vida espiritual é a mesma coisa. Se você alimenta a vida espiritual com oração, a leitura da palavra, santa ceia, comunhão dos irmãos, a sua vida espiritual alimentada vai crescendo. Quanto mais você alimenta a sua vida espiritual, mais ela vai crescer. Irmãos, veja o detalhe: nós nunca seremos perfeitos aqui na terra. Somos pecadores. Mas tem uma música que eu gosto muito que fala assim: olha, eu não sou o que eu gostaria de ser, eu não sou o que os outros gostariam que eu fosse, mas uma coisa eu sei, eu não sou mais o que eu era antes. Amém? É assim que tem que ser. O convertido, ele cresce espiritualmente. Tem um fato que aconteceu na vida de Santo Agostinho, muito interessante, verídico. Diz que Santo Agostinho, ele nasceu num lar cristão, na adolescência era pastor do povo de Deus, e depois ele voltou. O tempo que estava longe do povo de Deus, ele fez muitas coisas erradas, naturalmente, inclusive prostituição. Quando ele voltou, ele desenvolveu a sua vida espiritual e ele virou professor. E certa feita ele estava andando nas ruas, e aí uma prostituta se aproximou de Santo Agostinho e gritava o nome dele: Agostinho, Agostinho. E ele continuava andando. Ela correu até ele, entrou na frente dele: Senhor Agostinho, você não está lembrando de mim? E ele olhou nos olhos daquela prostituta e disse: sim, eu lembro de você perfeitamente. Ela disse: sim, eu sou a fulana. Eu disse: mas eu não sou mais quem você conheceu. Eu não sou mais quem eu era antes. Eu sei que você é, mas eu não sou mais quem eu era antes. O convertido, ele cresce espiritualmente. E o último ponto, irmãos, volta lá. 1 João 4, versículo 19 até o 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Pode ler. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Irmãos, então só uma repescagem aqui: convertido ou convencido? Características de um convertido: não dá ouvido a qualquer profeta. Segundo, confessar Jesus com a boca e com o coração. Terceiro, não amar as coisas do mundo, não se entregar às coisas deste mundo. Quarto, permanece em Deus e Deus permanece nele. Quinto, o verdadeiro cristão, ele cresce, ele amadurece, alguns mais rápido, alguns menos, mas todo verdadeiro cristão vai crescer. E o último, o amor de Deus. O amor de Deus é a base do verdadeiro
cristão. Mas, irmãos, presta atenção, não é o amor da boca para fora. Aqui fala assim: aquele que ama a Deus tem que amar o seu irmão. E não pode falar que ama a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão que você vê. Então o amor no coração do cristão é diferente. O amor lá fora, na verdade, é uma paixão. O amor do não cristão baseia-se na autossatisfação, no egoísmo. Eu amo fulano porque fulano me dá algo em troca. As pessoas não cristãs, elas amam esperando receber alguma coisa em troca. Quando deixam de receber essa troca, elas param de amar. O cristão é diferente. O cristão recebe o amor de Deus. O amor de Deus é derramado no nosso coração. Jesus Cristo. E aí ele consegue amar ao próximo. Como? Sem receber nada em troca, mesmo que o outro não tenha merecimento. Pode ser o seu patrão, pode ser na sua família, no casamento, na igreja, vizinho. O cristão ama, ele se doa, ele se entrega, ele se dá, mesmo sem receber nada em troca, mesmo que o outro não mereça. Entende? Irmãos, hoje em dia o divórcio é uma realidade no meio do povo, mas também é um reflexo da falta de amor na nossa sociedade. Porque o cristão, ele se doa, se entrega, ele ama, mesmo sem receber nada em troca. O divórcio significa o seguinte: não estou recebendo nada desse relacionamento, vou largar esse relacionamento. Tem situações que são complicadas, eu entendo. Violência doméstica, adultério, abandono. Mas, fora isso, não podemos justificar. Então, o amor a Deus derramado em nosso coração é devolvido para o próximo. Então, sabe aquele patrão chato? Se você é cristão, você vai passar a olhar para ele de uma forma diferente. Sabe aquele marido indiferente ou aquela esposa manipuladora? Se você é cristão, vai ser diferente. Você ama não porque o outro merece, mas porque Jesus te amou primeiro. Porque Deus te amou primeiro e entregou Jesus para morrer no seu lugar. Entende? Tem um grande exemplo de amor ao próximo, amor a Deus, amor ao próximo na Bíblia, que eu fico assim, extasiado. Abigail e Nabal. A Bíblia diz que Nabal era um marido insensato, frio, inconsequente, violento. O termo lá no original do hebraico é uma besta fera. Imagine você casada com um besta fera, um marido estúpido, ignorante. E Abigail nunca divorciou dele. Depois Deus resolve o problema para ela, mas ela segurou as mãos. E a Bíblia diz que Abigail, o nome significa alegria. Abigail era sensata, formosa e prudente. E ela continuou amando esse marido até a morte dele. Ele não tinha merecimento nenhum. Ele não dava nada em troca para ela. Mas ela o amou até a morte. Entende, irmãos? Isso é ser cristão. Quando você recebe o amor de Deus, irmão, só quem tem o amor de Deus no coração vai conseguir amar verdadeiramente. Quem não tem Deus no coração, quem não tem Jesus no coração, jamais vai amar verdadeiramente. Então, quem ama a Deus vai receber o amor de Deus e vai amar verdadeiramente, porque o amor verdadeiro
não é uma troca, é uma entrega, é um doar-se, é não receber nada em troca. É dura essa palavra, mas é o convertido, é aquele que ama. Ontem à noite, quase que eu não durmo, estava ouvindo as mensagens lá do Perspectivas Brasil, o curso que eu estou fazendo, eu fui ouvir Ronaldo Lidoro, quando ele conta aquela história de uma mulher missionária no Congo, uma mulher, Ellen Rosengrave, missionária no Congo. Ela foi para lá, construiu uma clínica, estava ali cuidando dos africanos. Um dia eles a sequestraram, ficaram com ela sequestrada vários dias, violência, abuso sexual, tudo uma coisa ruim você pensar. E aí ela foi resgatada, ela ficou um ano hospitalizada, sendo tratada, costela quebrada, perna toda quebrada, toda estragada, um ano hospitalizada. Saiu do hospital, voltou para a agência missionária, pegou o passaporte e voltou para o mesmo lugar. A clínica já estava destruída. Aí ela construiu um hospital no mesmo lugar. E a agência falava com ela: como? Por quê? Vai para outro lugar. Ela disse: não, é estes que precisam de amor de Deus. E Deus fez uma grande obra no meio daquele povo lá. Tem até filme com a história dela. Irmãos, isto é amor de Deus, isto é ser convertido. Irmãos, a nossa geração está com o evangelho muito light. Nós estamos muito apegados às coisas deste mundo e convencidos sem ser convertido. Que você possa entender isso. Pastor, como eu faço para ser convertido? Recebe Jesus no coração pela fé e pede a Deus graça para viver conforme a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Se você ainda não recebeu, hoje é o dia oportuno. E se você está lutando com alguma dessas áreas que está te afastando de Deus, ou da casa de Deus, ou do povo de Deus, ou da vida de Deus, pede a Deus mais graça e Deus vai te capacitar. Amém? Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Reconhecemos que muitas vezes temos sido falhos em mostrar a vida de Jesus em nós. A nossa oração é que Jesus possa entrar em cada coração hoje. Abra nossa mente, abra nosso coração. Entra, Jesus, causa uma transformação, cria uma revolução interior em cada um de nós e nos ajude a viver conforme a Tua palavra. E aquelas áreas que nós estamos fracos, caindo, o Senhor tem misericórdia, nos dê graça, nos dê força, aumente a nossa fé e nos ajude a viver como cristão convertido de verdade para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar em pé? Eu darei a bênção agora a você. E agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, que as mais doces consolações, o poder do Espírito Santo sejam abundantes nas vossas vidas, nas vossas famílias, hoje, durante essa semana e até a volta de Jesus. Amém.